Boa noite! Nossa, meu olho tá vermelho. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Quadro Professores de Sucesso. Quadro Professores de Sucesso. Com Zé Formiga. Pois é. Hoje é com Zé Formiga o nosso encontro. Boa noite, Quero Bolo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Maria do Carmo. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu chamar as professoras. Deixa eu chamar todo mundo aqui no meu direct. Aproveita para compartilhar, chamar as pessoas para entrar. Hoje nós vamos conversar com o Picasso da confeitaria, gente. Pois é, você conhece? Zé Formiga, Thiago. O cara é Picasso, entendeu? O cara sabe do que tá fazendo. Deixa eu compartilhar com todo mundo aqui, chamar todo mundo. Aguenta a mão aí. Pera aí. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, eu cheguei da academia. Fui tomar banho, tô com o olho vermelho. Deixa eu chamar todo mundo que tá aqui. Não achei um colírio para eu poder passar nesses olhos vermelhos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Flávia. Vocês estão me ouvindo bem? Sinaliza para mim. Estão me ouvindo bem? Boa. Cadê o Thiago? Gente, muito boa noite. Eu acho que agora eu me assentei aqui. Vamos lá. Hoje a nossa live vai ser com o Thiago Zé Formiga. Ele vai contar um pouco da trajetória dele aqui na confeitaria. O Thiago já chegou na área. Esse quadro Professores de Sucesso é para trazer um pouquinho essa experiência e transição da confeiteira, do confeiteiro para o ensino, para o professor. E hoje nós vamos conhecer o Thiago Zé Formiga. Então você que é especialista na confeitaria, que trabalha com bolos há muito tempo, né, há alguns anos aí, e tem o desejo de ensinar, mas não sabe por onde começar, não sabe, assim, tem medo, tem insegurança, fica aqui porque todas as lives estão ficando salvas aqui mesmo no Instagram. E eu estou trazendo professores que, de fato, estão fazendo algo com aquilo que o Senhor colocou na mão dele, que é multiplicando o talento, tá? E você também pode ser essa professora que vai multiplicar, que vai transformar o seu conhecimento em conhecimento para o outro, em transformação na vida do outro, tá bom? Deixa eu chamar o Thiago. Manda para mim, Thiago. Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui. Não? Cadê? Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Vou tirar o microfone porque ele dá ruído. Hello! Olá! Boa Tudo noite. bem? Como é que você Vou tá? baixar um pouquinho aqui. Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Tá tudo certo, graças a Deus. Vê se tá Feliz legal aí o enquadramento. se o meu áudio tá bom, se tá dando eco, se não tá, se vocês estão me ouvindo bem, tá dando algum retorno? Porque Deu, às mas agora vezes já passou. Para mim aqui tava dando um pouquinho de retorno, mas
Ah, não, tá Passou? dando um pouquinho ainda. Ah, então, é o microfone. Eu coloco esse microfone e ele dá retorno. Eu não entendo isso. Ai, que saco. Você compra um microfone para ficar um negócio chique, bonito, falar Pois- bem, e o negócio fica ruim assim. Não tô entendendo. Boa noite, Edileide. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Tiago, quanto tempo, meu querido? Como é que você tá? Pois é, tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Muito trabalho? Trabalhando. Até que agora eu tirei uma semaninha de. Fui lá fui dar uma volta lá em Minas, onde Ai, que meu irmão delícia. mora, mas tô pegando encomendas, também tem cursos para aí online também para poder, turmas para abrir. Boa, garoto. Vamos falar sobre esses cursos seus de pintura que nós temos aí. Muito bom. Gente, ó, não repara, pelo amor de Deus, o meu olho tá vermelho. Eu inventei modo de ir na academia antes de fazer a live. Aí cheguei, fui tomar banho, o olho cardio, ficou vermelho. Vamos lá. Eu quero que você se apresente, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória e como é que a confeitaria te encontrou, como é que você encontrou a confeitaria. Eu contei um resumo, né, da sua história ali naquele vídeo que você fez essa transição do CLT para a confeitaria. Deve ter dado frio na barriga, deve ter dado medo fazer essa transição, né? Porque a gente troca o certo pelo incerto, o certo pelo duvidoso. E aí eu queria que o pessoal conhecesse um pouquinho mais do Tiago, um pouquinho mais do por trás do Zé Formiga, né? Que existe esse homem aí que teve coragem de assumir o seu lugar na confeitaria, de começar a fazer seus bolos. É daqui do meu estado, né? De Cachoeiro de Itapemirim, aqui do estado do Espírito Santo. E aí a gente fala que é do interior, que aí o pessoal fala assim, ah, cidadezinha pequenininha, né? Você trabalha só aqui dentro, não dá para poder expandir muito. Tá aí o cara que o Brasil inteiro conhece pela arte, pelo trabalho que ele fez, né? Você se encontrou ali na pintura. Então, fica à vontade, Thiago. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu tô ajeitando a câmera aqui, deixa eu apertar aqui o tripé, que acho que vamos ver agora ele fica. Então, eu sou daqui de Cachoeiro, de Itapemirim, interior do Espírito Santo. Comecei, pessoal, na verdade, eu nunca fui muito comunicativo, né? Sempre fui muito tímido. E quando eu comecei, eu sou de uma área totalmente diferente da confeitaria. Eu sou da área de informática, da informática. Então, um ramo totalmente diferente. E o que aconteceu? Eu estava precisando fazer uma renda extra. Então, lá para 2017, mais ou menos, eu resolvi fazer uns ovos de colher para poder complementar a renda. Eu estava começando esse negócio de ovo de colher. Já tinha começado, na verdade, mas ainda estava bem alta. Como está hoje ainda, né? Uhum. Mas aí eu peguei e falei, vou fazer uns ovos. Fiz uns testes, assim. Já quis começar fazendo com chocolate nobre, né, para poder ter um trabalho de qualidade. Deu muito certo, vendi vários ovos e nesse mesmo ano, no final do ano, aqui em casa a gente gosta muito dessa coisa de cozinhar, mas eu não era muito disso. Mas meu pai, minha mãe sempre gostou. E ele, no final do ano aqui em casa, tem um forno grande, né? Tinha, né? Esse forno já não tem mais, agora já é outro. Mas tinha um forno grande que meu pai costumava pegar algumas carnes para assar. Aí a pessoa perguntou assim, o nome do meu pai é Paulo, né? Paulinho, você não faz nenhum doce, sobremesa para Natal? Aí ele falou, não, eu faço. Mas eu já pensando para eu fazer, né? Não ele. Aí ele chegou, Thiago, eu peguei, na época, acho que foi 5 encomendas de bolo de Natal, pro Natal. Aí eu não tinha material, não tinha nada. Porque eu só fiz os ovos, né, até então. Comecei a fazer uns bolos na travessa. Uhum. Depois disso que eu comecei a mexer com ovo de colher, com chocolate, né? Comecei fazendo uns bolos na travessa. E eu sei que eu fui comprar forma, fui comprar bico, fui comprar as coisas para poder conseguir dar conta das encomendas. Graças a Deus eu fiz, deu tudo certo, né? Meu pai, minha mãe me ajudou. Acho que meu irmão estava aqui na época também me ajudou. E aí, o que acontece? Depois disso, as pessoas que comeram esses bolos começaram a pedir. De novo, virou o ano, né?
E eu comecei a fazer. Lá no meu serviço também eu lembro que tinha uma despedida de um funcionário que ia sair também. Eu levei um bolo, fiz um bolinho para levar. E aí a minha patroa começou a encomendar também. E assim foi indo. Eu sei que quando chegou em 2019, e nessa época eu morava, a gente aqui no Espírito Santo, né, pelo menos aqui na minha cidade, a gente fala que mora na roça. Quando mora na roça, mora, né, mora num sítio, né? Nessa época eu morava num sítio. E eu, quando eu tinha essas entregas, que eram bem esporádicas, assim, marcava um local de encontro. É um sítio que não era longe da cidade, assim, marcava um posto de gasolina que tinha aqui perto e marcava ali para poder entregar. Só que chegou, as minhas encomendas foram crescendo e eu fui perdendo. Eu ia trabalhar às vezes sem dormir. Eu chegava do serviço, no meu emprego, trabalhava a noite toda e não conseguia dormir às vezes. Aí eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão. Aí em 2019 eu falei assim, não, agora Então vou foi ficar quanto tempo? Foi quanto tempo? de 2017, final de 2017 a 2019. 2 anos. 2 anos, isso aí, que foi final de 2019. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu comecei a contabilizar quantos pedidos eu já estava tendo, já estava recebendo pedidos recorrentes de clientes que já pediam mais de uma vez. Falei, então o pessoal tá gostando, tá comprando mais de uma vez, né? Aí comecei a fazer conta na cabeça. Aí falei, se eu fizer tantos clientes, não sei o quê, tantos pedidos por semana ou por mês. Aí, o que aconteceu? Pedi conta em outubro de 2019. Início de outubro. Aí meu patrão falou assim, não, Thiago, então faz o seguinte, não tem ninguém para colocar no seu lugar, fica até dezembro, porque aí dá tempo de treinar alguém para entrar no seu lugar. E nesse emprego meu, eu era supervisor de... Ai, meu Deus, esqueci o nome. É tipo, que dá assistência quando a pessoa liga. Eu esqueci o nome, me deu um branco agora. Mas eu era o cargo de supervisor. Aí eu fiquei esses 2 meses, saí início de dezembro. Aí no Natal de 2019 fiz muitas encomendas. E sempre meu pai e minha mãe me ajudando, né? Uhum. Aí em 2020 veio a pandemia. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Pedi conta do meu emprego e a pandemia, várias pessoas cancelando encomendas, né? Foi aí que meu irmão veio, também ele estudava na UFV, ele veio me ajudar, falou, tá tudo fechado aqui, eu vou para aí. Uhum. E aí ele começou a ficar botando pilha, Thiago, faz uns bolos pintados, tinha umas confeiteiras que eu gostava, né, Porque você já pintava, você já gostava de pintar. Isso, eu já pintei na época da minha adolescência, já pintei quadro na época da adolescência, até, não lembro quantos anos que eu tinha até quando eu parei, mas eu pintei, né, durante um período, parei totalmente, e ele ficou botando pilha, pinta, faz um bolo pintado. E eu fiz o primeiro. Aí a gente teve a ideia de mandar para uma blogueira aqui da cidade, uma influencer, né? Ela divulgou o meu trabalho. E aí, desde então, começaram a aparecer as primeiras encomendas dos bolos pintados. Até então, meu trabalho era um trabalho normal, não chamava atenção, né? Passava despercebido. Porque eu Pra não tinha... você, né? Você achava que ele era um trabalho normal pra você. assim, não tinha tanto diferencial. E aí, eu fiz o primeiro bolo, aí começaram a surgir as encomendas dos bolos pintados. Aí depois que passou aquele primeiro mês de pandemia, de lockdown, tudo virou motivo de comemoração. A pessoa comemorava aniversário de cachorro, de periquito, tudo isso eu fiz bolo, tá? Eu tenho bolo de calopsita que eu fiz de cachorro, de gato. Tudo era motivo de festa. Eram bolos pequenos, né? E aí, isso foi bom para poder eu praticar também a pintura, porque foi muito desafiador no início. A pintura no bolo é totalmente diferente do bolo de um quadro, né? E aí, foi aí a partir de então que começou a destacar o meu trabalho. As pessoas começaram a olhar para o meu trabalho como algo diferente, né? Algo que elas queriam aprender. Estamos no ano de 2020. 2020. Então, assim, para mim foi assim, foi um susto no início, mas depois acabou sendo algo que desenvolveu essa técnica, me fez, né, eu desenvolver essa técnica para ter um diferencial e as pessoas começaram a gostar.
Mas assim, não foi nada também assim, bom, do nada, explodiu, não. Aos pouquinhos, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, como eu disse, né? Então eu não aparecia. Eu postava, fazia as postagens e tudo mais. Gostava de tirar uma foto bem tirada, mas eu não aparecia, muitas pessoas não sabiam. Muitas pessoas pensavam que era uma mulher, uma confeiteira que fazia os bolos. Eu botei o nome Zé Formiga justamente para poder ter essa alusão, né, que é um confeiteiro, mas as pessoas às vezes têm essa tendência de, né, Achar a que é uma maioria mulher. são confeiteiras, então imaginava que era uma confeiteira que fazia. E aí as pessoas começaram a pedir. Eu não sei se eu posso falando mais, assim, Pode posso, ir, né? pode ir. Até chegar a parte dos cursos. Pode Ah, contar como então é que tá. foi essa parte quando você chegou lá na frente. Pode contar. Então tá. Então, o que que acontece? Aconteceu de as pessoas ficarem pedindo para poder aprender a técnica. Eu falei, gente, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não gosto, não apareço, não faço stories, não faço nada. Morro de Isso então vergonha. você tinha mais ou menos um ano que você estava fazendo direto já os bolos pintados. Tinha já um ano Isso. ou nem tinha chegado um ano ainda? Não, quando eu comecei a postar, aí começaram a chegar seguidores novos, pessoas de outros lugares. Até então, meus seguidores eram locais aqui da minha cidade, possíveis clientes, né? Aham, Então, aí comecei a postar os bolos. No início, não eram bolos também, eram pintados, mas não era nada também demais, né? Eram pinturas mais comuns. aham. Mas assim, já era algo diferente pro chantilly, né? Aí, eu esqueci de falar uma coisa. Em 2019, quando eu pensei em sair do meu emprego, comecei a cogitar isso, eu criei um Instagram com o nome Zé Formiga, né? Eu não quis usar meu nome, eu achava que não era comercial nem nada. E baseado em umas lojinhas que tinham próximo do meu serviço, eu criei o Zé Formiga. E eu falei, eu vou começar a alimentar a página. Né? Eu tenho que começar a fazer alguma coisa para quando eu sair já ter uma coisa engatilhada. Exato. Então, comecei a postar os bolos que eu fazia, tratava as fotos para quem nunca comeu ter vontade de conhecer meu trabalho, encomendar, né? E aí depois agora pulando para 2020, comecei a fazer as pinturas nos bolos. As pessoas começaram a gostar, os clientes começavam a gostar para poder fazer bolos para. No início era mais bolos infantis, bolos de bichinhos assim, né, de comemorativos. E aí começou, como eu fui aumentando o meu catálogo de as fotos dos bolos pintados, as pessoas começaram a ter essa curiosidade. Como é que você consegue fazer uma pintura no bolo de creme e tudo mais? Porque até então eu via muito, era muito comum as pinturas em bolo de pasta americana, né? Em buttercream, essas coberturas mais firmes. No chantininho, geralmente era pintura espatulada, uma pintura um pouco mais rústica, né? Mais E eu floral, essas mais coisas, né? floral, não era nada muito, né? Aí eu falei, aí começou a me cobrar. As pessoas. Tem uma amiga minha que né, virou amiga, depois virou aluna, virou amiga, é a Shirley. Ela falava, Tiago, quando você vai lançar seu curso? Como é que você. Né, eu quero aprender a técnica. Aí eu falava com ela assim, não, Shirley, espera um pouquinho que eu já estou começando a ver essas coisas. Só que eu não estava vendo nada, eu não tinha pretensão nenhuma, mas para poder parar de perguntar, eu falava isso, porque eu morria de Então, vergonha. Tanto é nessa época, você também já me convidou, e eu falava, não, eu tô vendo. nessa época aí, em 2021, foi quando eu te conheci. Eu conheci o seu trabalho, eu estava aqui, agora eu que estou ouvindo minha voz. Eu estava aqui aqui no ateliê e aí me apresentaram o seu trabalho. Eu lembro que você mandou mensagem para mim, eu fiquei até meio nervoso, falei, meu Deus, o que, é que eu vou falar? Não sei o que, é que eu vou fazer, porque eu não tenho costume de morrer de vergonha, gente. Eu falo que eu era um bicho do mato, porque eu morria de vergonha. O que ajudou muito foi na faculdade, por causa de apresentar trabalho, essas coisas tudo assim. A gente tinha que ir lá na frente apresentar seminários. Então, melhorei um pouco, mas gravar, aparecer em câmera, ou então falar para umas pessoas que eu nunca vi antes, eu tinha vergonha, eu morri, né? Isso daí para mim eu ficava assim, sem dormir. E aí a Luciana me convidou também, falou, não, Luciana, eu vou ver, não sei o quê, não tinha noção de valor, de nada. E aí
Uma amiga minha, amiga não, assim, era uma colega de trabalho. Eu já trabalhei, antes de trabalhar nesse emprego foi meu último emprego, que foi voltado para desenvolvimento web, né, parte de programação, essas coisas assim. Eu já trabalhei numa produtora. E nessa produtora eu conheci a Tati, né, que eu acho que só aceitei porque eu conhecia ela. Ela falou, Thiago, eu tô trabalhando agora com cursos, né? Você não tem interesse? Ficou no meu pé ali. Eu falei, não, Tati, não tem interesse, não. Eu não quero fazer, não, porque eu não sei falar pra câmera, não sei, sou péssimo para essas coisas e não tem interesse. E passou, ficou por isso mesmo. E as pessoas me cobrando. Aí fui ganhando mais seguidores, né? Mas sempre sem aparecer. Aí teve uma vez também que a Kishi, não sei se vocês conhecem a Kishi, é uma confeiteira lá do Japão, ela é brasileira, mas mora no Japão. E ela também ficou no meu pé, querendo fazer uma live comigo. Ela fazia um evento que chamava Conexão Brasil-Japão. Acho que é esse nome. E ela ficava no meu pé, Thiago, eu quero fazer uma live, o pessoal tá querendo fazer uma live que você esteja também. Eu falei, ó, então vou fazer o seguinte, imaginei, né? Já que é algo que as pessoas estão pedindo e eu vou fazer com vergonha, com medo, com essa insegurança mesmo que eu tenho, vou fazer assim mesmo, vamos ver o que vai dar. Mas para conseguir eu tinha que gravar um vídeo para ela mandar, para ela fazer um conteúdo. Eu custei para mandar, eu gravava, não ficava bom, gravava de novo. Falou, Thiago, tem que fazer que já é semana que vem e você não mandou o conteúdo para mim. Aí consegui gravar, nós fizemos a live. No início fiquei muito nervoso, depois passou esse nervosismo, né? Falei, gente, não é tudo isso que a gente cria na cabeça. É menos, depois que passa esses primeiros minutos, você vê que não é tudo isso. Falei, então eu vou começar a pensar nessa questão do curso. Porque deve ser algo parecido, né? Imaginei. E aí comecei a ver, antes mesmo de ver com a Tati de novo, né? Que é a pessoa que hoje me ajuda nos lançamentos. Eu comecei a ver... A Tati, ela é sua coprodutora. Coprodutora, isso aí. Só para o pessoal entender. Isso. Gente, meu celular tá tombando aqui. Não tem um suportezinho para você colocar embaixo para segurar ele? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Aqui, acho que agora vai firmar. Dá um apoio. Aí, acho que agora não vai cair mais não. Aí o que acontece? Aí eu falei, antes de eu fechar com ela, deixa eu gravar. Eu fiz um vídeo para uma loja aqui também, né? Isso tudo assim, tava tendo tanta procura, só que a timidez não tava deixando eu prosseguir. Aí uma loja daqui da minha cidade falou, Thiago, a gente tá fazendo uns vídeos pro YouTube, você não topa vir fazer um vídeo aqui com uma técnica sua, só para poder, né, criar conteúdo? Aí eu falei, eu vou também. Eu vou aproveitar, porque, né, toda a experiência já é Deus abrindo as portas para poder gravar meu curso. Então já vai criando uma casquinha ali para poder você saber mais ou menos como é que funciona. Fui, gravei esse vídeo. Depois vocês podem procurar lá, Pintura em Chantininho, Zé Formiga no YouTube, você deve encontrar esse vídeo. Aí fiz o vídeo, eu conheci o rapaz que filmou. Aí depois de um ano, eu fui entrar em contato com ele. Falei, ô Isaac, eu tô pensando em gravar um curso, mas não tinha nada esquematizado, tudo coisa na minha cabeça, assim, só. Ele me ajudou muito para poder eu ficar mais seguro um pouco na frente da câmera. Me ajudou também a criar alguns roteiros, algumas coisas assim, porque não é roteiro de nada, introdução, nada disso eu tinha. Ele me ajudou, nós criamos o curso. Aí depois que eu criei, eu falei, ficou aceitável. Porque, pessoal, a gente nunca acha que está pronto para começar. Assim, eu custei porque eu sempre ficava assim, eu ainda não sei a técnica, eu tenho que dominar mais a técnica, eu tenho que fazer. Só que você sempre tem algo mais para poder aprender. Então, assim, você nunca vai parecer que se você for esperar por isso, a impressão é que dá que você nunca está pronto. Só que se você não começar, né? Tem uma parte nisso que é todo o conhecimento que você tem. Nós, aqui no lugar que nós estamos, nunca vai ser suficiente para nós, porque nós estamos buscando mais. Mas tudo que você já construiu até aqui
Tá servindo para quem tá vindo agora. É só Sempre isso. tem uma pessoa que tá um degrau abaixo de você. Um degrau abaixo de você que precisa desse conhecimento que você tem. Isso aí. Porque hoje eu escutei isso. Se você escreve, por exemplo, se você cria um conteúdo hoje, um vídeo de uma aula, de uma técnica hoje, e você assiste, você, Thiago, criou essa técnica hoje, você assistir essa aula daqui 2 anos, você vai se achar o quê? Você vai achar que estava horrível, que não estava bom. Se você não postar esse vídeo hoje, querer postar ele daqui 2 anos, você não vai postar, porque você vai achar que está defasado. Mas quem está começando agora e pegar esse vídeo de 2 anos, vai ser o aprendizado dela. Entendeu? Porque essa pessoa está um degrau antes. Então, todo o conhecimento que nós temos aqui no lugar que nós estamos, tem alguém aqui chegando agora que precisa exatamente dessa história que você construiu. Por isso o conhecimento é tão importante, por isso que vender esse conhecimento, passar isso para outras pessoas é tão importante. Entendeu? E a questão do... Quando eu comecei a pensar no curso, foi, olha só como é que ele cobra da gente também para você melhorar e você também desenvolver métodos que possam ser replicados. Exato. Então, né, o que acontecia? Eu fazia aqui as pinturas, só que eu não tinha, assim, eu fazia da minha cabeça, não tinha ordem às vezes. E eu falei, não, eu tenho que criar uma sequência para poder... caminho, né? Um caminho, um caminho. Eu não posso fazer... Porque para mim, que eu já estou com um certo nível acima, fica mais fácil. Agora, quem está começando precisa de um método. Não pode simplesmente ver você fazendo cada hora, faz de um jeito diferente. Não vai fazer uma bagunça na cabeça da pessoa. Exato. Então, quando eu gravei o curso, aí eu procurei a Tati, que ela já tinha me procurado para poder fazer esse lançamento. Falei, ó, eu já até gravei o curso, porque eu não te procurei antes, porque eu não sabia se ia ficar bom, se ia dar certo, porque eu imaginei o quê? Que seria muita cobrança na minha cabeça. E então deixa eu gravar para ver se vai ficar bom, se vai ficar legal, ficando aceitável, eu vou procurar para poder fazer o lançamento. Porque também, pessoal, o lançamento não é... A gente precisa sempre de uma pessoa que realmente conheça, porque a gente não pode simplesmente ir lá, botar na Hotmart, porque tem que ter todo um conhecimento, né? Uma estratégia, Uma estratégia. E aí, eu falei, Tati, ó, eu já fiz, já gravei, ver o que você acha. Aí ela gostou também do conteúdo. E aí, o que acontece? Aí marcamos conversamos bastante, marcamos uma data para o lançamento. E antes mesmo do curso sair, eu abrir a turma, né, fazer o lançamento, eu ficava nessa cobrança do que eu poderia fazer para poder melhorar para o aluno. E nisso eu desenvolvi uma técnica que facilitava ainda mais fazer a transferência do desenho para o bolo. Que hoje em dia assim, é a técnica que eu uso para quase tudo. Assim, quando é bolo no chantilly, eu uso essa técnica. Um bolo de creme, você não pode ficar errando na hora de desenhar. Uhum. Tem que ser mais assertivo ali, porque senão vai toda hora ter que espatular o bolo, errou, vai ter que espatular. Aí eu desenvolvi, porque eu fiquei nessa cobrança na minha cabeça, não, tem que desenvolver. Aí eu comecei a fazer testes. Então, assim, o curso me fez crescer muito profissionalmente. E aí, assim, eu falei, gente, o curso não tá exatamente do jeito que eu queria, mas se eu não lançar agora, eu não vou lançar nunca. Não vai lançar nunca. E depois eu não vou conseguir evoluir. Tanto é que hoje em dia, hoje, né, esse ano agora, eu tava até conversando com a Tati, falei, pensando assim, quanto puder, assim, estiver mais tranquilo, eu regravar o curso, né? Porque aí já tô com uma outra cabeça, porque o curso foi muito difícil para poder gravar. Você fazer uma live aqui é uma coisa, agora você gravar de frente para a câmera, você não quer errar. Aqui a gente erra, a gente corrige e continua. No curso não, você quer gravar direitinho. Então, assim, acaba ficando, para mim, que eu não tinha toda essa habilidade, essa desenvoltura, acabava ficando um pouquinho robótico quando eu estava falando de frente para a câmera. Quando eu estava pintando, tranquilo, eu conversava, falava que estou fazendo não sei o que lá, mas na hora que eu parava para poder finalizar o vídeo ou iniciar o vídeo, era para mim a parte mais difícil. Às vezes eu não conseguia falar uma frase completa sem errar. Aí o Isaac foi muito paciente comigo nessa parte, porque ele sempre me deixava mais tranquilo.
Então, assim, né, algo que eu quero dizer para vocês, assim, já de início, é que você nunca vai se achar pronto para poder iniciar, começar. Sempre vai ter algo. E até hoje, assim, eu já fiz cursos que a Luciana, acho que uns 2 ou 3 cursos, já fiz no seu ateliê, já fiz em São Paulo, cursos que você organizou, né? Então, assim, a gente nunca se acha pronto, sempre a gente vai buscar conhecimento, mas tem que começar. Se você não começar, a pintura, igual a pintura também, eu falo com o pessoal, com os meus alunos, com o pessoal da live, quando, né, os seguidores, eu falo assim, gente, não adianta você esperar, eu não tenho o ambiente climatizado. Eu comecei sem ambiente climatizado. Então, assim, eu não tenho os pincéis corretos, não tenho corante. Começa com o que você tem. Aos poucos você vai comprando. Ainda não consigo fazer com perfeição. Se você não começar agora, né, como é que você vai conseguir desenvolver a técnica para poder aperfeiçoar o seu traço? Então, assim, eu não comecei pintando maravilhosamente bem. Tive muitos problemas. Nem todos os bolos que eu pintava eu postava porque eu não gostava. Então, assim, o Instagram a gente posta muito o que a gente acha bonito, que dá certo. Agora, o que dá errado acaba ficando, né, nos bastidores ali. E por isso que às vezes a pessoa se ilude muito. Ah, mas ele só faz bolo bonito. Não é, eu posto o que eu acho bonito. Agora, o que eu acho que não ficou tão legal, que eu preciso melhorar, no próximo eu procuro fazer melhor para poder, né, publicar. Então, nem sempre dá certo. No início, meus bolos manchavam. Então, isso já foi uma técnica que eu também procurei melhorar, porque eu falei, eu não posso lançar um curso em que o aluno vai pintar um bolo, vai fazer um desenho com um contorno preto, e depois de 1 hora ele vai ficar todo manchado, porque o chantininho tem disso, né? Então, eu falei, não, eu tenho que desenvolver. Então, fiz vários testes, corri atrás até desenvolver uma técnica que realmente funcionasse. Você começou direto no digital, né? Então você nem passou pelo curso presencial, né? Isso. Então, igual eu falei, como eu era muito tímido, então a minha primeira turma não foi presencial, foi online. Eu não foi tive ainda essa mais coisa desafiador. Eu acho que foi ainda mais desafiador para você, por isso que demorou até mais para você começar. Porque ir direto para o digital, eu acho que é mais desafiador. Porque você não se conhece como professor ainda. E você vai uma técnica, né? Isso, e você vai se conhecer como professor já vendendo para uma galera. Tipo assim, entendeu? E para você fazer o digital, não é simplesmente você vir aqui falar, tem toda uma sequência, tem todo antes uma preparação dos conteúdos, para você criar engajamento, o Instagram não entrega para todo mundo, então é muito complicado, né? Você tem que ter uma pessoa para te auxiliar. E como eu não comecei, igual você falou, no presencial, eu não sabia também uma sequência, as dificuldades iniciais que os alunos têm. Isso tudo eu fui pegando depois. Né? Aí depois, sim, veio a oportunidade de fazer o curso presencial, que aí eu pude ver na prática, né, as dificuldades maiores, né, o que pode acontecer durante uma pintura de um aluno que não tem tanta experiência. Então, isso tudo foi me trazendo mais conhecimento e fui me aperfeiçoando ainda mais na questão de ensinar. Porque eu sempre fui paciente, né, para passar, para ensinar. Mas, às vezes, nem sempre, não é só ser paciente, né, tem que ter né, aquela coisa de entender o que o aluno está passando, que nem todo mundo, tem pessoas de idades diferentes, pessoas que têm habilidades diferentes. Então, cada um está num nível diferente. Então, você tem que saber lidar com cada uma dessas pessoas. Qual foi a parte mais desafiadora para você nesse estágio de dar aula? Assim, você falou que você achava que você não estava pronto para poder dar aula. Se você soubesse que era tão simples dar aula, você teria começado mais cedo? Ou não? Você fala, não, ainda bem que eu segurei, foi bom ter começado no tempo que eu comecei. E qual é a parte que para você assim, foi mais desafiadora? Você chegou em algum momento a pensar em desistir disso? Não quero mais dar aula, vou ficar só com as encomendas. Você chegou a passar esse filme pela sua cabeça ou não? Você falou, não, gostei desse negócio aqui, bora pra cima e vamos fazer isso aqui acontecer. Então,
questão de desistir, a gente sempre pensa. Passa às vezes, porque nem todo lançamento sai conforme a gente espera. Às vezes coisas externas também que fogem do nosso controle, né? Então pode acontecer, às vezes o lançamento não é conforme você esperava. Mas assim, graças a Deus, os lançamentos que a gente fez, todos trouxeram lucro, né? Então, mas assim, às vezes você fica um pouco arrasado, assim, né? Você fica um pouco para baixo, Cria uma mas passa. expectativa, às vezes, Você cria né? muita expectativa e às vezes não é conforme você espera. Mas assim, é só os primeiros dias, depois você se anima de novo. Porque o curso online, para quem... Eu trabalho com encomendas e com cursos, né? Online e presencial. Mas o curso online, depois que você faz a gravação, fica mais fácil de você lidar com ele, né? É só você manter, atualizar, fazer as atualizações, interagir com seus alunos, né? Mas e isso acaba diminuindo. Eu acabei diminuindo um pouco a minha carga de encomendas. Hoje em dia eu pego menos encomendas por conta do curso. Até para você poder conseguir também, em época de lançamento, você conseguir fazer as duas coisas, então diminuo as encomendas para me dedicar mais aos cursos quando tem lançamento. E também os cursos online é algo que é mais que você complementa muito a sua renda. Então, assim, às vezes é algo recorrente, você todo mês, né, tá lá, cai um dinheiro na sua conta, porque É uma coisa que te traz mais segurança, te traz mais estabilidade. E eu acho que além dessa parte financeira, uma das coisas que elas querem muito, principalmente quem já está há muito tempo no mercado, é a tal da autoridade, do posicionamento e de ser visto como uma referência. Porque você não é visto mais só como o confeiteiro que faz bolo, o Zé Formiga. Você é visto como o professor. exatamente. É completamente diferente. Então, a parte do resultado financeiro, ele é só uma consequência daquilo que elas querem construir. Por isso que eu bato nessa tecla de as pessoas que já têm uma experiência, que já estão no mercado e que tem outras pessoas querendo aprender, põe esse conhecimento para fora. Eu, Luciana, acho desafiador ir direto para o digital. Então, eu sempre vou querer... Quem vem para a mentoria ou quem vem para a formação de professores, eu sempre trago para elas a experiência do presencial, começar com uma aluna, duas alunas, para quê? Para ela se conhecer como professora, para ela entender como que funciona a cabeça de um aluno, porque não é diferente quando você está no online, você só grava o curso e vende o curso. Quando você está no presencial, você tem a dúvida do aluno ali ao vivo, você tem a dificuldade do aluno ali ao vivo junto com você. É mais fácil, assim, eu acho, o tato de construir a aula estando no presencial do que estando online. Eu, Luciana, e aí eu queria ouvir você, o seu Sim, com certeza. Não, os cursos presenciais, assim, o online é legal eu acho que quem trabalha com curso é legal ter os dois, eu acho. Porque o curso presencial, depois que eu comecei com os cursos presenciais, passa tão rápido a hora ali que você está no curso, você conversa, você ri, então você ouve as histórias dos alunos e é tão legal, você cria um vínculo, depois você sai do curso, os alunos começam a comentar marcar você, que ela conseguiu fazer, então assim, fica uma coisa muito próxima. Então assim, uma coisa que eu acho que eu poderia... Infelizmente foi assim, foi bem logo depois que estava começando a acabar a pandemia. Então acabou não dando tempo de eu ir pro curso presencial, né? De início. Mas uma dica que eu tenho, né, para passar para vocês, assim, se vocês que vão começar com o curso, é começar pelo presencial, com certeza, tá? O presencial, eu não abro mão, né? Eu sempre estou marcando o curso. Agora, final de ano um pouco mais complicado, as pessoas viajam, né? Mas, se Deus quiser, ano que vem eu vou ver se eu consigo marcar mais cursos, porque as pessoas pedem muito o curso presencial, e é algo que você está muito próximo ali, então você vê realmente quais são as dificuldades, o que realmente o aluno sente, né, das inseguranças, você consegue motivar ele ali, né, presencialmente. Então é muito bom, e a troca que tem, né?
Às vezes eu já fiz curso em casa de aluno, a aluna lá em Belo Horizonte, abriu a casa dela para a gente montar uma turma. Então é tão gostoso ali aquela coisa que você está ali tão próximo. Então Verdade. você sai de lá, não vê a hora passar. Às vezes começa de 8 às 6, 7 horas da noite, voa, porque é muito bom. E os alunos saem assim, levando para casa o trabalho que eles fizeram, é muito bom. Você chegou a pensar já em viver só ensinando? Eu gosto muito Das das encomendas. encomendas, porque elas me desafiam, entendeu? Os meus clientes encomendando coisas diferentes, que às vezes, talvez, se eu fosse pegar para fazer, eu não sei se eu faria. Mas como é uma encomenda, e você até perguntou também dos desafios, né? Eu acho que você fez uma das perguntas. E eu acho assim, foi um divisor de águas quando eu decidi fazer as primeiras turmas, né? No meu caso, online, depois o presencial, porque eu procurei estudar mais. Eu já era curioso, né? Mas quando você passa a ser visto, né? Como professor, a ensinar, como especialista, você tá sempre querendo aprender algo diferente, desenvolver uma técnica diferente, fazer um trabalho diferente. Então, isso me fez crescer muito como profissional. Então, você vai realizando testes, eu deixo igual aqui, ó. Ontem eu fiz uma aula para os alunos, fechado, fiz esse bolinho aqui, na ganache. Olha que bonitinho. Então, é um bolo na ganache, né? Uma pintura na ganache. Aí eu deixo ele exposto aqui para ver como é que ele vai reagir com a mudança de temperatura. Que É um bolo feito. perfeito! Ó, bem, ó que legal. Gente, cara, eu sou muito fã do seu trabalho. Então a gente fez essa aula ontem. E aí você vai fazendo testes para poder ver que a gente não sabe. Eu acho que o confeiteiro que vai para o lugar de professor, ele sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, totalmente. E tem, às vezes, os alunos te perguntar certas situações que você não sabe na hora. E depois você vai buscar. Aquilo ali fica na sua cabeça. Mas por que aconteceu isso? Não aconteceu comigo? Aí você vai forçar certas situações para poder ver se isso acontece com você, para poder você conseguir entender o que aconteceu e resolver. Então, é muito legal, assim, a sua cabeça expande de um jeito que não volta mais. Depois você tá sempre querendo buscar mais coisas diferentes, situações diferentes, para você alimentar os seus alunos com aquilo que você descobriu, que você desenvolveu, né? O que mais te emociona, Thiago, em ensinar? Eu fico muito feliz, assim, que me enche de orgulho quando os alunos... A gente tem um grupo no Telegram e tem também os cursos presenciais, a gente tem os grupos no WhatsApp. Quando eles mandam e que vê que realmente conseguiu fazer, a alegria que eles ficam quando faz um trabalho que dá certo. Eu sei que a pintura, né, no meu caso aqui, que eu ensino é mais a pintura, não é algo fácil. Então, quando eu vejo que eles fazem, conseguem fazer, eles ficam felizes com aquele resultado, que eles não, né, se eles fossem fazer sozinho, talvez ia levar muito mais tempo para aprender. Com certeza. E eu fico muito feliz com a realização deles, né, que eles conseguem lucrar, né? Além dessa realização de você fazer um trabalho que o cliente elogiou, ele tem esse retorno, né, financeiro também, consegue melhorar os valores dos bolos que eles fazem. Então tem um lucro maior, né, nas encomendas. Eu fico muito feliz. E esse é meu objetivo, assim, né, é fazer com que as pessoas agreguem valor, mesmo no bolo, né, de chantilly, que é um bolo que geralmente é visto como um bolo mais barato, um trabalho mais barato, agregar valor nesse tipo de trabalho, né? Assim, gente, você já andou bastante no Brasil, feiras. Eu tô ouvindo minha voz. Chegar um pouquinho para trás. Eu acho que é o micro. O que você acha que diferencia um professor que já está há muito tempo no mercado, que é comum, de um professor que realmente você vê a transformação acontecendo na vida dos alunos? Repete de novo, que deu um eco para mim aqui no Qual é? Você desconecta só embaixo do seu celular o microfone enquanto eu falo, depois você conecta de novo. Peraí. Deixa eu botar, como ele tá perto aqui de mim,
Deixa eu tirar então aqui o microfone dele. Peraí. Porque esse microfone que está trazendo esse eco, eu não sei porquê. Eu também tenho um e aí quando eu abro o live ele dá esse eco. Vamos ver se agora vai melhorar. Melhorou? Oi, oi, oi. Sumiu. É o tal do microfone. É o Agora, microfone. por que ele faz isso, eu não sei. Todas as lives que eu tô fazendo, eu tenho que tirar ele. É desse daqui? É o mesmo, é igual. Vai entender. Isso aqui. Compra um negócio para poder ficar com áudio bom Pois e não é. pode usar em live. Pode usar sozinho, mas em live ele Só em traz esse duplo, eco. acho que é só quando é assim, igual a gente tá Isso, em fazendo collab collab. não vai, ele dá essa microfonia. O que você acredita que diferencia assim os professores? São professores que já estão há muito tempo no mercado, são comuns ali, mas que não expandem, porque a gente vê a diferença dos professores que fazem, acontece, a coisa engrandece, os alunos começam a compartilhar, a curtir, a crescer também, a fazer o negócio acontecer, e os professores que ficam. E alguns que até somem do mercado, simplesmente somem. Você nunca mais ouviu falar nesses professores. Esses dois confeiteiros, o que na sua visão, como um professor, que é um professor de sucesso, que é um professor renomado, que está aí no mercado, que cresceu, né, trazendo para os seus alunos assim, um diferencial brutal, porque a pintura no chantilly, que é um diferencial que assim, te transformou total, que você vê assim, que diferencia esses dois professores? Olha, eu acho, uma das coisas que eu acho que diferencia é você estar sempre presente além de você estar sempre presente nas redes sociais, a pessoa tá vendo você ali, você criando algum tipo de conteúdo relevante, é você também não parar no tempo. Você tá sempre, né? Eu acho assim, não é seguir tendências, com as tendências igual o bolo de tsunami, essas coisas que é passageira, não. É você seguir tendências, é, não só da confeitaria, mas o que realmente está pegando ali naquele momento, né? Então, assim, ficar sempre atenado com as coisas, com o que realmente está aparecendo, os temas que estão aparecendo no momento, trazer algo diferente que vai agregar para as pessoas o que você está fazendo. Então, é isso. Além de você aparecer, né, as pessoas verem você, eu acho importante você botar o seu rosto, mesmo com vergonha, tá? Que depois isso vai passar. No início é muito difícil, mas depois passa. Para mim passou. Eu ainda sou tímido, mas vou com timidez mesmo. Eu sei que é algo que só dura nos primeiros minutos, depois o coração desacelera, aí você já vai conseguindo respirar mais tranquilo, com mais tranquilidade. Então, pessoal, vá com vergonha, vá com medo mesmo, que é só no início. Depois, os primeiros minutos já vai normalizando, vai caindo a adrenalina. E outra coisa que eu queria falar também é sobre isso, de você procurar trazer conteúdos nos seus bolos atualizados, não ficar só naquela, né, eu aprendi assim, vou morrer fazendo assim, entendeu? Porque você tem que se atualizar, tem que melhorar suas técnicas, correr atrás também de outros conteúdos. Eu sempre estou fazendo curso, sempre procurando conhecimento. Então, acho que isso é muito importante. Você acha que o ensinar, o ensino, o braço educacional para as confeiteiras, você acha que é para todo mundo? Que todo mundo tem esse talento de ensinar, pode desenvolver essa habilidade de ensinar? Você falou lá no início que você nunca se imaginava que ia estar ensinando, que é super tímido. E eu me identifico com você porque eu não gosto de aparecer nos stories, eu não gosto de fazer vídeo. Toda vez que eu vou fazer live, eu tenho frio na barriga. Se eu vou subir no palco para poder falar alguma coisa, dar alguma palestra, igual aconteceu no Capixaba Cake, igual aconteceu na Caroline Campos, assim, eu fico para morrer antes. Parece que eu vou infartar, o coração vai sair pela boca, dá dor de barriga, dá tudo antes. Então, eu do meu lugar, eu sei exatamente o que é você não conseguir falar nenhuma palavra quando a câmera liga e você tenta falar e parece que desaparece tudo da sua cabeça. Então, eu era uma das pessoas improváveis como professora, completamente improvável. E hoje dou aula e hoje ensino pessoas que querem ensinar. Então, na minha cabeça, no meu ponto de vista, daqui da onde eu tô, eu falo que todo mundo pode ensinar.
Todo mundo tem o talento, tem o dom. Deus deu para você o talento e o dom de fazer essa obra de arte. Você pode ensinar alguém. Até porque se a gente quiser crescer, nós vamos ter que contratar funcionários e vamos ter que ensinar para os funcionários, porque senão a gente vai morrer na produção, certo? Então, a gente vai aprender a ensinar. A gente desenvolve esse talento de ensinar. Você acha que todo mundo pode ensinar, tá apto aí, basta a pessoa querer? O que você vê disso, assim, das confeiteiras? Eu acredito que sim, senão, se eu falar que não, eu vou estar indo contra ao que eu falo nos meus cursos também, que as pessoas acham que é dom a pintura, e eu falo que não é dom. Isso daí é prática. Eu não sei, eu tenho dificuldade para desenhar. Eu gosto muito de fazer a pintura em si, mas na hora de desenhar eu tenho muita dificuldade. Então, assim, não é que eu nasci com isso, eu fui praticando todo dia, ou sempre que eu podia praticar, eu praticava. Então, o ensino, né, a gente ser professor, ensinar é a mesma coisa. Você vai vendo o que dá certo e o que não funciona. Então, você vai abstraindo, ó, isso aqui deu certo, então isso daqui eu vou levar para as minhas aulas. Ah, não, desse jeito aqui que eu fiz não funcionou muito bem. E isso você vai criando uma bagagem. E tendo uma pessoa também, né, igual você, que auxilia nisso, tendo alguém para poder te orientar, isso vai diminuir o prazo, né? Esse prazo de aprendizado que você leva, às vezes, um certo tempo para poder construir. Mas eu acredito que realmente não é dom, você não precisa nascer com isso, daí vai sendo construído dia após dia, em cada aula. Então não é nada que você vem pronto. Massa, muito bom. A gente está quase finalizando já, tá? Vou só te fazer mais 2 perguntinhas. Tá muito bom o papo. Passa muito rápido. Não, e outra coisa que eu queria falar também, igual hoje eu estou aqui conversando com você, falando igual um tagarela, né? Mas, gente, para vocês verem como é que a coisa, como é que muda a situação. Você teve no Capixaba Cake, eu também tive, né? Falando, acho que era 300 pessoas, não lembro quantas pessoas tinham ali. E dá aquele frio na barriga, mas depois você começa, você respira fundo, você começa a falar a primeira palavra, a segunda, aí as coisas vão surgindo, vão fluindo. Mas eu também era totalmente improvável para estar aqui, né? Aqui como uma referência. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito inseguro. Não sou mais, né? Eu fui, na verdade. Não vou falar como no presente, porque eu não quero isso para mim. Então, assim, eu já fui muito inseguro, muito tímido. Ainda, às vezes, isso acontece em certas situações, mas eu sei que é algo passageiro. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas que estão acompanhando, que têm essa vontade, mas às vezes ficam inseguras, é que é só na hora, só no início, você começa, vai passando, vai tranquilizando, as coisas vão fluindo. Então, fiquem tranquilos, porque todo mundo passa por isso. Por mais que pareça que a gente não esteja nervoso, dá aquele friozinho na barriga, dá um nervosismo, mas a gente vai aprendendo a controlar. Se você não começar, você não vai conseguir dominar as suas emoções, você não vai conseguir controlar e sempre vai dar aquele desespero. Então tem que começar para você se conhecer em relação a isso, e aos poucos você vai aprendendo a controlar essas emoções, né? A gente faz cara de paisagem quando Faz tá cara de nervoso. paisagem. A pessoa fala, nossa, Thiago, mas nem parece que tava nervoso, mas eu tava. A voz fica até um pouquinho trêmula no início, né? É verdade. Eu vi meu vídeo do Cone Sugar, meu primeiro Cone Sugar vai fazer 10 anos agora em 2026. Faz 10 anos que o Cone Sugar me convidou para meu primeiro curso online neles. Mano, eu não conseguia abrir a boca para falar. Meu Deus, eu não A voz conseguia fica abrir a boca. baixo, você não consegue, né? Eram mais de 7.000 pessoas assistindo a aula, imagina? Nossa. Foi na época que 2016. você tava bombando, né? Os cursos online. 2016, estava começando, era a fórmula de lançamento, Érico Rocha, aquela galera, tipo assim, os cursos online bombavam muito, né? Tinha muita gente, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Agora fala para nós do seu curso, você tem um curso aí vindo, né? Que é agora pro próximo mês, é isso? Isso, a gente está preparando uma Black Friday, pessoal. E assim, a gente nunca fez isso antes. A gente vai começar agora a divulgar já na próxima semana. E essa Black é dos 2 cursos que eu tenho, pintura em aplique e pintura em chantininho.
E o que eu posso falar, adiantar até o momento, é que vai ser vitalício o acesso dessas dois Não era cursos, vitalício, né? não, o curso? Não era Era de. vitalício. Alguns eram 2 anos de acesso. Cada turma a gente criar uma estratégia. E dessa Aham. vez, além de ser vitalício, está preparando um preço muito bom. Então, vale Ó. super a pena vocês acompanharem e ficarem, né? Fazer algumas lives, alguma coisa para poder, algumas coisas assim, algumas ações, né? Para poder Legal. divulgar. E então fiquem atentos lá no meu perfil para vocês não perderem. E a aula do cara é massa, tá? É bem explicativo que a gente tem lá. Inclusive, a gente tem uma aula sua lá na EBA, né? Da Sim, tem. borboleta. Nossa, é muito top. E o que pra você, queria duas coisas. Uma, que você deixasse uma mensagem para as confeiteiras, né, que querem dar esse primeiro passo como professora. Qual mensagem que você daria para elas? E a segunda, o que para você significa ser um professor de sucesso? O que dentro do seu mundo significa quando você ouve esse título professor de sucesso? O que significa isso para você? Então, para quem quer iniciar, uma coisa é você começar com o que você tem, né? Para iniciar com o que você tem, é, pro- crie métodos, né, para você conseguir passar isso para os seus alunos. Crie uma sequência para poder você fazer de uma forma que o aluno consiga acompanhar o que você vai ensinar. Isso é muito importante. E aí, E só um parênteses aqui rapidinho te cortando, desculpa. Quando o Thiago fala cria um método, um passo a passo, gente, ele tá. É só você pensar, né? Já dando uma aula aqui, é só você pensar no aonde o seu aluno está agora, né? O ponto zero do seu aluno, porque você já tem o conhecimento. Então você tem que pegar o ponto zero do seu aluno e para onde você vai levar esse aluno, o ponto B. Então ele vai sair do ponto A para o ponto B. O que esse aluno precisa aprender para ele sair com resultado no ponto B, não é isso? isso. Então, É igual eu uma tenho que receita de aprender bolo, né? isso, Você não pode. Tem, às vezes, algumas sequências que você tem que isso aí. seguir para poder a receita dar certo. Então, assim como você tem que, não só na receita, mas na hora de você ensinar, você tem que criar um método. Você não pode começar pelo bolo mais difícil, né? Pela técnica mais difícil. Você tem que imaginar que o seu aluno está iniciando, tem pessoas em níveis diferentes. Então, começa pelo mais fácil. Tem todo um planejamento que você tem que fazer antes, Isso aí. né? Que não é tão difícil, mas tem que sentar e colocar isso tudo direitinho para você, para o seu aluno poder acompanhar o seu raciocínio e ele conseguir acompanhar o que você tem para aprender e no final ele ter o resultado, né? Isso aí. A transformação que você vai causar através do seu curso. Então isso é muito importante. A outra pergunta foi o professor de O sucesso, que né? para você é um professor de sucesso? Eu nunca parei para pensar, mas assim, eu acho, pensando aqui agora, o professor de sucesso seria um professor que, não digo que tenha muitos alunos, mas que os seus alunos consigam, é, através da técnica, através do seu conhecimento que você desenvolveu, e o que você passou para os seus alunos, eles consigam replicar. Não seja algo que você sabe fazer e quando você ensina as pessoas não conseguem aprender. Então é muito importante que você consiga passar, transmitir de maneira simples aquilo que você está disposto a ensinar. Então isso é muito importante. Tente simplificar. Isso é algo que para mim foi um pouco difícil no início, porque às vezes eu buscava dar muita volta. Então procure enxugar, né? Isso aí é algo que eu busco ainda, sempre fica na minha cabeça. Tente enxugar de maneira que fique claro para o seu aluno e ele aprenda realmente. Quando o aluno aprende, consegue colocar em prática, você alcançou, né, na minha cabeça, assim, eu alcancei meu objetivo, que foi ensinar. Então, quando eu fico muito feliz, tem alunos, lógico, isso não é sempre, tá, pessoal? Que às vezes acontece do aluno pegar, botar em prática. Tem muitos alunos que vão no seu curso, faz o curso, sai dali e nunca mais coloca a mão naquilo que você ensinou. Mas é Mas aí muito não é um problema do gratificante. Não professor, é é um problema problema do seu, aluno. É. do aluno, é. Então, assim, às vezes a gente fica um pouco frustrado, mas depois você vê que isso não é um problema seu. Porque outros alunos da mesma turma conseguiram aprender.
conseguiram fazer. Então, às vezes, falta um pouco de dedicação do aluno. Não foi falta sua que você errou, pecou em alguma coisa na hora de passar o conhecimento, né? Então, assim, para mim, um professor de sucesso é isso, quando os alunos conseguem realmente colocar em prática aquilo que aprendeu. Massa, muito bom, muito bom. Eu também, eu acho que isso para mim resume que é aquilo que eu falei sobre a transformação do outro, né? O resultado que o outro tem a partir daquilo que você conhece. E isso para você é muito importante, eu percebi, porque você fala muito sobre essa questão do método, de você ter um passo a passo, de você ter um começo, um meio e um fim. E esse passo a passo, esse método que eu vejo que elas têm maior dificuldade, porque toda vez que eu abro caixinha de pergunta ou que eu vou ler os formulários, né, da aplicação para mentoria, tá lá, como que eu começo, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer. Então, foi exatamente por isso que eu saí do lugar de professora de confeitaria e entrei nesse lugar de mentora para confeiteiras que querem ensinar. Porque, primeiro que tem muita gente boa, igual você no mercado, que tem um potencial, que tem um trabalho assim, fora da curva, mas estava inseguro para ensinar. E eu lembro que eu ainda falei para você, Thiago, pelo amor de Deus, a gente marca um Zoom, a gente conversa, eu te explico tudo que você precisa, eu te falo os negócios de valores. Eu lembro que a gente falou sobre isso. Sim, conversamos. Porque eu já dava mentoria lá em 2018, mas nesse caso eu não ia te dar mentoria de nada, não. Eu só ia te falar o passo a passo, porque assim, eu queria que você trouxesse o seu curso para a Vitória. Você queria que fizesse o curso aí no Instituto. Exatamente, porque assim, igual você estava lá em 2021, né, que você começou a dar aula em 2021. Não, 2023. 2023 você começou a a dar aula? A aula? aula começou em 2023. Então, você começou a dar aula em 2023, há pouco tempo, né, 2 anos, a gente está em 2025, e é um professor de sucesso. Quando você começou a dar aula em 2023... Eu enrolei muito, Luciano, você não tem noção do que eu enrolei para poder começar. Então, mas é isso que eu queria te falar, igualzinho você, hoje, quando eu chego na Feira da Mara, eu vejo um monte de professores... Eu vejo muitas pessoas que têm umas técnicas que eu falei, gente, como é que ela fez isso? E não ensina. Não ensina, E não ensina não porque ela não quer ensinar, porque ela tá lá, ela tá nos estandes, ela tá participando dos games, ela tá querendo ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer ser uma autoridade, mas ela não tá ensinando e fazendo dinheiro com isso porque ela não sabe o quê? O que você trouxe aí, o método, o caminho, como que eu transformo isso num passo a passo. E aí, por isso que eu vim para esse lugar assim, para falar, não, eu vou começar. E é um trabalho bem de formiguinha, porque a gente precisa trabalhar a mentalidade, porque você teve que romper várias barreiras aonde? Na minha cabeça. Eu limitava, falei, não, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Eu não gosto da minha voz. Como eu comecei no curso online, né? Então eu ouvia a minha voz, falei, nossa, que voz, que coisa ridícula que tá, que vergonha. Eu não assisti, tanto é que eu quase não assisto as coisas que eu faço, assim, de stories, eu posto logo, porque se eu for ouvir... Posta e sai correndo. Sai correndo. Então eu ficava pensando assim, nossa, as pessoas vão ficar ouvindo durante, imagina quanto tempo ouvindo minha voz desse jeito. Na minha cabeça eu criava essas limitações, né? Falei, não, até eu chegar um momento, falei, não, isso aí é coisa minha, eu não... Aí eu comecei a tirar essas paranoias da cabeça. Isso aí, ó, tem uma aluna sua que falou, ó, eu sou prova viva, ele enrolou muito tempo, eu fiquei um ano esperando ele. Eu não tô vendo os comentários, não tá aparecendo. Não tá aparecendo pra você, não? Pra mim, não. Ai, que estranho. Apareceu aqui, eu sou prova viva que ele enrolou muito, eu fiquei um ano aperreando. É a Shirley? Shirley Case. É a Shirley. Ela mesmo que eu falei, tá vendo? Shirley. Então, igual a ele, tem um monte de outras mulheres que ficam aí travadas e que não começam a ensinar. Thiago, vamos fazer um print? Deixa eu desativar os comentários aqui. Foi. Eu vou... O que eu ia falar? Obrigada por esse bate-papo. Obrigada por esse momento, né, que você disponibilizou aqui comigo. Gratidão mesmo, fundo do meu coração. Eu desejo cada vez mais sucesso para você, cada vez mais alunos transformados pelo seu método, pelo seu conhecimento.
porque eu acho que o bolo de chantilly ele vai muito além de ser só um bolo espatulado com chantilly. E quando eu conheci o seu trabalho, eu volto a repetir, eu falava com as alunas, viu só, se vocês fizessem o que eu estava falando lá atrás, porque antes do Thiago aparecer com pintura, eu falava com elas assim, cara, faz uma coisa diferente no chantilly, coloca um biscoito pintado, coloca uma pasta americana aplicado, inventa outro rolê, sai do papel, alguém vai chegar, vai fazer e vocês vão ficar vendo navio. Alguém chegou, Thiago, Zé Fernandes Foi justamente chegou. esse diferencial, porque quando você usa o papel, é uma coisa rápida, que você consegue produzir rápido ali, já está o papel pronto, né, a papelaria. Porém, o seu trabalho acaba perdendo, às vezes, um pouco da sua identidade. E as pessoas querem, às vezes, gostam do chantilly, do sabor do chantilly, mas querem algo mais exclusivo. Então, foi justamente isso que eu procurei. E eu quero lembrar também, que eu acabei esquecendo de falar, que depois de anos eu tive lá na Luciana, e fiz meu curso, tá, pessoal? Então, ele veio da realizou, aula dele aqui. Inclusive, depois, esse ano que vem, eu marco de novo mais uma turma. Estão tendo pedidos de curso em Vitória, então isso aí. vou combinar com a Luciana. Para brincar e dar outra aula. Isso. Mas é isso, eu acho que assim, o que a gente precisa buscar é a nossa identidade só. É aquilo que a gente faz bem feito, e mesmo que vocês, a maioria que nos ouve aqui, às vezes pensa assim, mas o que eu faço já tem um monte de pessoas que fazem. Não interessa, tem o seu jeito de fazer. As pessoas querem, quem está à sua volta, quem gosta e se conecta com você, quer o seu jeito. Uma coisa eu quero dizer, que às vezes você não precisa mudar o seu, igual eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e eu me julgava muito, meu jeito de falar, meu jeito. E aí uma pessoa falou assim, não, Thiago, as pessoas gostam, acompanham você, gostam de você por conta de você ser assim. Se você forçar a ser uma outra pessoa, vai ficar forçado, vai ficar feio e não vai ser você. Então, pode fazer do jeito que você é, não tenha vergonha disso. E aí eu me desapeguei disso, entendeu? Falei, não, eu sou assim, não adianta querer me comparar com fulana de tal, com outra confeiteira, outro confeiteiro. É meu jeito, eu sou assim. Lógico que a gente vai procurar sempre aperfeiçoar, mas você não precisa ficar se comparando, se cobrando demais, porque as pessoas te seguem, acompanham o seu trabalho justamente por conta de você ser assim, né? É a verdade, né? É a gente ser a gente mesmo, é a gente ser de verdade, do jeito que a gente é. Que as pessoas se conectam com isso, elas sabem, porque assim, igual eu costumo dizer, né? A verdade tem cheiro. Então a gente se conecta com isso, a gente atrai isso, né? Então isso que é o mais gostoso. Eu amo a pintura em bolos, até me arrisco timidamente, mas sei que tem um potencial. Então, reforça a pintura, continua fazendo. Bota em prática. Coloca em prática. A Iris Cake, deve ser sua aluna também. A Iris. Eu não tô conseguindo ver os comentários, mas não deixa de praticar, não. Isso aí. Obrigada. Sucesso no lançamento da Black. Beijo no seu coração, fica com Deus. E a gente vai se vendo aí pelas feiras. Vamos embora marcar aqui um curso em Vitória pra gente colocar esses alunos aí para pintar no chantilly, na pasta americana. Tem que montar um curso de pasta americana, porque já tá fazendo uns bolões de pasta americana top demais, né? Todo... Nunca imaginei, uma coisa, né, que eu falava que eu nunca ia fazer, mas hoje em dia eu tô trabalhando, tô amando, trabalhar com pasta americana. E tanto é que eu montei um curso, né, de pintura em apliques, mas se Deus quiser, eu vou ver se eu marco ano que vem, no início do ano que vem, começar o ano já com essas técnicas que o pessoal está pedindo bastante. E eu quero te agradecer, Luciano, pela oportunidade, pelo convite, agradecer todo mundo que tá presente aí na live, acompanhando. E é isso, pessoal, não tenham medo. Começa, ou se tiver medo, começa com medo mesmo, com vergonha, com medo, porque isso daí depois passa. Se você sempre esperar estar pronta, nunca vai estar, senão nunca vai começar. Começa do jeito que você está, cria, né, organiza melhor suas ideias e começa. O negócio é começar, que depois você vai colocando as pecinhas no lugar, vai ajeitando, vai ajustando, porque senão você nunca vai começar, e é importante você, né, iniciar, dar o primeiro passo. Isso aí. Obrigada, meu querido. A Lene já falou que ela quer o curso de chantilly em pintura aqui em Vitória, hein?
quando Vamos ver se a gente tiver. faz 2 dias. Um Fiquem dia um, outro dia outro. fiquem atentas, porque quando ele fala e lança, a gente posta nos stories, posta no feed, fica nos 2 perfis. Então fiquem atentas aqui no Instagram, que assim que ele fizer, eu posto e posto no grupo. A Lene é aluna minha da formação, aí eu posto no grupo para avisar também, tá? Então tá, Beijo! João. Fica Tchau, com Deus, gente. obrigada. Amanhã a gente tem um menino do bolo aqui no nosso curso. Acabou de lançar um curso fresquinho. Vai estar participando aí, porque ele já vem ensinando aí, ó, há um bom tempo, só que sem aula, né? Agora ele se arriscou na aula. Vai ser muito legal. Amanhã a gente volta com a live. Beijo, obrigada, Tchau, Thiago. Tchau, gente. Fique com tchau. Deus. É isso, meu povo. Obrigada. Conectou o áudio. Obrigada por vocês terem ficado aqui. Amanhã nós temos a live com o Menino do Bolo, no quadro Professores de Sucesso. E o objetivo desse quadro é justamente esse, trazer os professores que começaram ali exatamente igual você está agora, tá? Então, você que já está na confeitaria aí há alguns anos, já tem conhecimento suficiente para quem está começando agora. Ah, mas tem muito professor no mercado. Não interessa, não tem você no mercado. Pensa nisso, não tem você ainda. Ah, eu tenho dificuldade com o método. A Luciana está aqui para poder ajudar você na dificuldade para estruturar seu método. A gente tem a formação de professores de confeitaria e também nós vamos ter aí a Black no mês de novembro. Entra para o grupo, tem algum post, tanto no post do Thiago, da história do Thiago, quanto no post do Menino do Bolo. Algum post meu você comentar a palavra doce, a palavra gratidão, ó, coragem, gratidão, Rose. A palavra doce, a palavra arte, a palavra coragem. Entra para o grupo de WhatsApp, porque a gente vai estar falando lá sobre isso. Ah, Lu, mas eu não tenho tanta técnica ainda para ensinar. Então, a nossa Black vai ser bem legal também com relação a isso, porque vocês vão ter acesso à EBA, que é a minha escola de bolos artísticos, mais acesso à formação de professores de confeitaria. Então, se você tem esse desejo de ensinar, entra lá para o grupo de avisos da Ensine, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus e amanhã a gente se vê aqui às 8 horas com o Menino do Bolo. Vai ser uma live top, hein? Esse vai ser top porque ele tá fresquinho como professor. Então vem amanhã, te espero aqui amanhã, tá? Tchau.